Mas antes, começa a pensar comigo. Quando o inventor ele inventa alguma coisa, ele inventa de acordo com a necessidade que ele precisa. Por exemplo, quando foi inventado o óculos, ele vem solucionar um problema de uma pessoa que talvez não enxergue muito. Quando o inventor ele criou o apontador, um exemplo, aqui é o apontador, ele criou para solucionar o problema de um lápis que muitas vezes está sem ponta e não consegue funcionar da mesma forma. A mesma coisa tá na chave, a mesma coisa tá num borrifador, a mesma coisa está numa caneta, que a mesma caneta que foi feita aqui dentro tem que ter tinta porque ela precisa ser utilizada para devido à forma que ela fez. Então, quando o inventor ele cria algo, basicamente, ele não quer somente criar algo. A partir do momento que ele cria algo, ele recebe uma recompensa por algo. Vou dar mais um exemplo. Quando o mecânico ele vai lá e ele arruma o carro de alguém, ele não só arruma o carro, ele resolve um problema de uma pessoa e ele é recompensado por isso. E é exatamente dessa forma que Deus quer se relacionar com a gente. Pensa comigo. Adão, ele tinha um problema no Éden. Ele se sentia só. E quando Deus cria Eva, ele soluciona o problema de Adão. Ele faz com que Adão seja um com Eva. E pra que ele faz isso? Pra justamente esse relacionamento ser uma forma dele também se relacionar com os dois de uma forma em amor, de harmonia. Esse é o mesmo propósito que Deus tem pra mim e pra sua vida. E esse é exatamente o motivo do que eu, Helena, fui feita e você foi feito. Cada um de nós carregamos uma solução. Esse é o motivo de todos os dias nós acordarmos pela manhã, abrirmos nossos olhos e vemos que nós somos uma solução. E sabe qual é o problema que eu vejo na nossa geração? A gente muitas vezes busca validação no outro. E esse é o motivo de muita frustração para mulheres, para homens, para muitas pessoas, porque colocam essa expectativa em cima do outro. Só que pensa comigo, imagina se você acordasse e tivesse a certeza, sabe, de que você é a solução para uma pessoa, de que você é a solução para um lugar, de que você é uma solução para uma geração, de que você é a solução para uma família, de que você é a solução para um local e que locais estão ansiosos esperando a sua chegada. Será que você ficaria preso ao que tem te prendido? Você precisa entender isso, você precisa cravar isso no seu coração. Deus criou você para um propósito, para um lugar especial. Ele não vai lá e cria pessoas para deixar elas num local parado e simplesmente. Se a gente pega Jeremias, Deus criou Jeremias para um povo e um tempo especial era para aquele tempo. Quando Deus foi lá e criou Moisés, ele criou Moisés exatamente para aquele tempo. Quando Deus foi lá e criou Davi para aquele tempo. Não tinha como ser outra pessoa. Tinha várias pessoas, mas tinha que ser aquela pessoa, porque é exatamente isso. E quando você entende isso, você vai entender que tudo que você faz é regido, na verdade, por isso. Talvez você não esteja feliz em determinadas áreas porque você não conseguiu entender para o que Deus fez você. Porque quando você começa a entender, todas as áreas da sua vida fluem naturalmente. E olha, para complementar isso aqui que eu tô te falando, olha aqui, o Senhor falou para Jeremias: antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. E só pra não ficar aqui nas minhas palavras, eu separei alguns versículos que eu achei chave pra tudo isso, e eu quero que você anote e você comece a meditar nisso. Comece a meditar no que Deus te chamou. E que você talvez, quando você não tá escutando isso, e tá indo por outros caminhos e às vezes tá se dando mal. Mas olha o que a palavra diz, Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 128 também diz: a mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios: cada um fique na vocação em que foi chamado. Olha o que diz Apocalipse 4:11: digno és, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Ou seja, você precisa lembrar no dia de hoje e todo esse final de semana que você foi criado para solucionar um problema. Você foi criado para um determinado lugar, você foi criado para um determinado propósito e você precisa começar a entender isso, porque isso vai reger toda a sua vida e tudo que você for fazer é em prol disso. E quando você começar a entender isso, talvez as coisas vão ficar mais leves.